Olá pessoal, tudo bem? Retomando aqui nosso curso de engenharia de software, né? Mais uma vez falando de assuntos relevantes que as bancas têm cobrado, né? Hoje a gente vai falar do processo de construção de sistemas, mais conhecido como build, né? Como é que a gente faz isso, ferramentas que fazem isso e algumas questões, né? Você já está acostumado para a gente ver como é que a banca, né? Como é que as diversas bancas gostam de tratar esse assunto, tá bom? Então, vamos lá, acompanha aqui comigo no slide. Então, a construção de sistemas, beleza? A construção de sistema, né, é o processo de criar um sistema executável completo. Isso aqui é mais chamado de build, ok? Compilando e ligando os componentes dos sistemas, as bibliotecas externas, os arquivos de configuração e outras informações. Ferramentas de construção de sistemas e ferramentas de controle de versões devem ser integradas. Então a gente já falou lá do controle de versão, certo? Pois o processo de construção usa versões dos componentes do repositório gerenciado. Então essas ferramentas, normalmente elas devem se comunicar, certo? Para que você possa fazer essa construção de forma automatizada, tá bom? E aí tá aqui, ó, a build, né? A construção do sistema envolve reunir uma grande quantidade de informações sobre o software e seu ambiente operacional. Portanto, sempre faz sentido usar uma ferramenta de construção automatizada para criar um build do sistema. Então tá aqui, ó, o que é que compõe lá os elementos para você criar uma build, né? Arquivo de código-fonte, arquivo de dados, bibliotecas, arquivo de configuração, aqui os compiladores e ferramentas, né? Alguns testes também, a gente vai ver que essas ferramentas ela pode automatizar o processo de teste para chegar nesse pacote que vai ser liberado, né? Isso aqui é importante também. Aí o sistema executável de destino e o resultado de teste. Se não passar, você não construiria o build, né? Teria que corrigir para poder liberar esse pacote de forma correta. Então isso aqui, esse esquema aqui de construção de sistemas, ele é muito utilizado aí no mercado, tá bom? E aí algumas funcionalidades, né? Que deve ter. As ferramentas para integração e construção de sistemas incluem algumas ou todas as seguintes funcionalidades. Então a gente vai ver algumas funcionalidades dessas ferramentas, tá? E aí, obviamente, a gente apresenta a ferramenta aí que as bancas gostam de cobrar, que faz isso aqui tudo, né? Uma das funcionalidades, geração do script de construção. O que é esse script de construção, né? O sistema de construção, né, a ferramenta, deve analisar o programa que está sendo construído, identificar componentes dependentes e gerar automaticamente um script de construção, um arquivo de configuração. O sistema também deve permitir a criação manual e edição dos scripts de construção. Então, gente, vem aqui comigo. Esses scripts é que vão automatizar, né? Então ele vai ter lá o passo a passo de onde ele vai pegar as coisas, o código-fonte, as bibliotecas. Então, vira um script para que depois ele possa ser rodado inúmeras vezes, né? Então o sistema cria esse tipo de coisa e deixa, obviamente, você editar de forma manual, porque não existe ainda, né, esse que seria o sonho aí de uma automação completa, né? Aí só a nível com inteligência artificial, que já tem evoluído muito nos últimos tempos, mas ainda precisa da interação humana. O que se faz normalmente com esses sistemas é aqueles passos repetitivos, aí você automatiza, né? A gente vai ver aqui como é que isso funciona. Tem algumas figuras aqui que deixam isso aqui mais claro. E como isso funciona lá dentro das metodologias ágeis com a história da integração contínua, né? A gente falou da integração contínua, mas nós vamos mostrar aqui nessa aula um pouco mais de detalhes de como funcionaria, tá bom? Então volta comigo no slide aí de novo. E outra funcionalidade, né? A integração com o sistema de controle de versão. A gente acabou de falar disso, né? O sistema de controle de versão deve fazer checkout das versões necessárias dos componentes que estão no sistema, né? Então, ele tem que pegar lá a versão correta. A gente vai retomar um pouquinho esse assunto aí também.
recompilação mínima, né? O sistema de construção deve analisar qual código-fonte precisa ser recompilado e realizar compilações se necessário, né? Essa aqui é outra característica dessas ferramentas. Criação do sistema executável, né? Isso aqui é óbvio. Então, esse sistema de construção ele deve ligar os arquivos, objetos compilados uns aos outros e a outros arquivos necessários, como biblioteca, arquivos de configuração, para criar um sistema executável. Né? Aqui, normalmente, esse slide aqui, o que é que eu faço? Eu apresento uma figura, né? E depois eu descrevo o que está lá na figura. Porque depois você fica com acesso ao slide. Se você esquecer, você dá uma lida. Tá bom? Para que depois você não precise ficar reassistindo a aula para simplesmente ouvir o que eu falei. Então o slide fica aí com algumas informações para ajudar no seu estudo. Ele também faz a automação dos testes, né? O que é a automação dos testes? Alguns sistemas de construção podem executar automaticamente testes automatizados, né? Usando ferramentas de automação de teste, como o JUnit. Esses testes verificam se o build não foi quebrado pelas mudanças. Então, gente, é importante que isso ocorra, né? Então, quando ele vai montar a build, ele tem lá ferramentas de teste integrado, então ele roda esses testes. O JUnit, a gente já comentou, né? É uma ferramenta de testes unitários, né? Voltado lá para o desenvolvimento com a linguagem Java, né? Então, você quando você vai construir, quando entra lá no pipeline de construção da versão, ele roda os testes novamente. Quebrou alguma coisa, nem gera build. Você tem que verificar o que está acontecendo, para não ir para a produção algo quebrado, certo? Vamos voltar no slide para a gente ver as outras duas funcionalidades. Então, emissão de relatórios também, né? Obviamente, o sistema deve fornecer relatórios sobre o sucesso ou falha da construção e os testes que foram executados. Então, não passou no teste. Aí ele apresenta lá, ó, não passou nesse teste aqui não. Para que você saiba o que está ocorrendo, né? E geração de documentação, né? Esse sistema, né, sistema de construção, ele pode ser capaz de gerar notas de lançamento, né, release notes, sobre o build e as páginas de ajuda do sistema. Então ele ajuda a fazer isso também. Gera algum nível de documentação. Bem legal. Aí olha só. Para você entender que há uma certa complexidade nesse processo, certo? E o que é que essa figura aqui representa, né? Você tem lá a sua área de trabalho particular, né? E você está interagindo aqui com a ferramenta, né? De construção. E ela, obviamente, aqui o servidor de construção. E ela, obviamente, com seu sistema de gerenciamento de versões, né? A gente já falou aqui das ferramentas que fazem o gerenciamento de versões. Quais são? Estão lembrando? O Git, né? Por exemplo, o SVN. E cada um tem uma estratégia, né? Você pode implantar estratégias centralizadas ou descentralizadas. Então, voltando aqui, ó, você está lá na área de trabalho, você fez um checkout lá do código-fonte, desenvolveu, mandou check-in lá de novo para o versionador. Aí o servidor de construção, né? Quando vai gerar essa build, o sistema de controle de versão tem que fazer um checkout para ele, dizendo, ó, essa aqui é a versão que vai, né? Obviamente isso aqui tem a interação humana, né? Não é o versionador vai fazer isso sozinho. Isso aqui é alguém que vai mandar o versionador fazer isso. E no final, ele gera lá a build na plataforma de destino, né? O sistema aqui em produção. Certo? Uma figurazinha para facilitar o entendimento desse processo aí parcialmente automatizado, né? Porque ainda tem aqui algum nível de interação humana. E aí dentro dos métodos ágeis, né? Por que a gente tem que falar? Porque é onde as bancas gostam de cobrar essa história aqui. Elas misturam lá com os métodos ágeis. Os métodos ágeis recomendam que a construção do sistema seja realizada com bastante frequência, né? A gente já falou disso. Com testes automatizados, né? Utilizados para descobrir problemas de software. Então, a metodologia ágil a gente viu, volta aqui comigo de novo. Como no caso lá do XP, tem a metodologia, né? A técnica, né? TDD, que você desenvolve os testes unitários antes mesmo de
pensar no código, né? Entra naquele ciclo lá do Red, Green, Refactor, né? Desenvolve o teste, aí o teste falha, né? Porque não tem o código desenvolvido, desenvolve o código para passar naquele teste, faz o teste passar e depois vai no ciclo de refatoração. Beleza. Aí, o que você precisa fazer? Volta aqui comigo de novo no slide para a gente continuar aqui, acompanhando. Você precisa fazer o lançamento dessas versões. E a gente viu lá que dentro do XP também, né? Da metodologia Ágil XP, né, que foi a precursora aí dessas técnicas todas, né? Depois a gente viu que todas essas técnicas são expandidas. Hoje você fala de integração contínua, com DevOps, então não é mais só uma prática lá do XP. Nós já comentamos isso nas nossas aulas. Então essas construções frequentes, né, elas fazem parte desse processo de integração contínua, que a gente já comentou. Então, método ágil prega isso, né? De acordo com o conceito do método ágil, né, de fazer muitas mudanças pequenas, a integração contínua envolve a reconstrução frequente da mainline, né? Depois de terem sido feitas pequenas mudanças no código-fonte. Então, aquela historinha lá de você ter a codeline, mainline, né, a baseline e a mainline. Então, a integração contínua tem a ver com isso. E aí, quais são as etapas da integração contínua? Né? Agora, detalhando, né, porque a gente falou dela teoricamente, né, do nível mais alto. Agora a gente vai falar com mais detalhes. Então, vem aqui comigo. Ó, primeiro, o que acontece? Você extrai o sistema da mainline do sistema de gerenciamento de versões para a área de trabalho particular do desenvolvedor. Construir o sistema e executar teste automatizado para garantir que o sistema construído passe em todos os testes. Se não passar, a construção está quebrada e será necessário informar quem fez o check-in no último sistema baseline. Tá lembrando, né? Eu vou mostrar um gráficozinho de novo aqui dessa história aí da baseline. Essa pessoa será responsável por reparar o problema. Lembra que nas metodologias ágeis, caso alguém ache um problema, ele mesmo pode ir lá e resolver também, né? Mas no mundo aqui corporativo, o que ocorreria normalmente é quem quebrou ser avisado para que ele conserte, tá bom? Terceiro, fazer a mudança nos componentes do sistema. Aí o quarto, construir o sistema em uma área de trabalho particular e executar novamente os testes de sistema. Se os testes falharem, deve-se continuar a edição. Uma vez que o sistema tenha passado nos testes, é preciso devolvê-lo para o servidor do sistema de construção. Mas não efetivá-lo, né? Você vai fazer um commit aqui, com um novo sistema baseline no sistema de gerenciamento de versões. Então, olha só. Depois disso, você faz o quê? Construir o sistema no servidor de construção e rodar os testes. Alternativamente, se for usado o Git, por exemplo, é possível puxar as alterações recentes do servidor para a área de trabalho particular. Porque, né, pode ter outras pessoas desenvolvendo. É preciso fazer isso no caso de outras pessoas terem modificado componentes que se fez o checkout do sistema, né? No Git a gente tem essa peculiaridade, nós já comentamos aí no bloco anterior, né? Se for o caso, é preciso fazer o checkout dos componentes que falharam e editá-los em uma área de trabalho particular para que passem no teste. Se o sistema passar nos testes, né, no sistema de construção, então deve-se confirmar as alterações feitas com um novo baseline no mainline do sistema. Então, gente, essa historinha toda, ela funciona aqui dessa forma, né? Esse gráfico aqui vai ajudar a entender melhor. Então, está lá o sistema de gerenciamento de versões, checkout da mainline aqui para a área de trabalho particular. E aí, o cara está trabalhando lá, né? Fazer as mudanças, construir, testar o sistema, se falhar ele volta, né? Se passar no teste aí faz o check-in, constrói o sistema, efetiva as mudanças, vem para o servidor de construção, sistema de gerenciamento de versões. Então, aquela historinha toda que eu acabei de contar se representa aqui nessa figura, ok? Essa figura aqui apresenta de forma mais didática esse processo, né? Processo de integração contínua. E aí, olha só, ferramentas como o Jenkins são usadas para apoiar a integração contínua.
essas ferramentas podem ser configuradas para construir um sistema tão logo o desenvolvedor tenha concluído uma atualização no repositório. Qual é a vantagem da integração contínua? É que ela permite a descoberta e o conserto o mais rapidamente possível dos problemas causados pelas interações entre diferentes desenvolvedores. O sistema mais recente no mainline é o sistema funcional definitivo. Então, gente, vem aqui comigo. Veja, você está lembrando lá das code lines, né? Da baseline e da mainline. Então, aqui na integração contínua, a ideia é você sempre ter a mainline com a última versão em ciclos curtos, né, de desenvolvimento. Então o processinho até chegar lá na versão é esse aqui, né? O desenvolvedor puxa do sistema de gerenciamento de versões, trabalha, né, faz os testes, passa para o sistema de construção que já tem os testes também lá automatizados, passou nesses testes, aí ele efetiva as mudanças, certo? Então, o Jenkins é uma ferramenta que faz isso. Ela automatiza isso e ela pode ser integrada com outras ferramentas, né? Como no caso o Selenium, que a gente vai falar em outro bloco aqui, especificamente dessa ferramenta, né? Que serve para automatizar testes, né? Na verdade é uma ferramenta que ela serve para você simular atividades numa página web, né? Mas aí vai ajudar muito nos testes, para você simular uma interação como se fosse um teste de aceitação. Quando eu entrar no bloco do Selenium, a gente explica melhor isso, certo? Então, tá aqui esse ciclo aqui da integração contínua, beleza? Então, vamos voltar no slide para a gente continuar. E aí, alguns pontos importantes. Embora a integração contínua seja uma boa ideia, nem sempre é possível implementar essa abordagem para a construção de sistemas. Então, gente, é sempre aquela história, né? Não é a solução mágica, né? Não vai servir para todos os cenários. Então, vamos ver aqui alguma desses cenários que não vai servir tão bem. Se o sistema for muito grande, pode levar muito tempo para construí-lo e testá-lo. Especialmente se a integração com outro sistema de aplicações estiver envolvida. Pode ser impraticável construir várias vezes por dia o sistema que está sendo desenvolvido. Isso aqui é uma verdade absoluta. Sistema muito complexo, por exemplo, onde eu trabalho, no tribunal, muito difícil fazer isso, porque o sistema tem muitas integrações com outros sistemas e outras plataformas, né? Então você tem lá coisa ainda, aplicações para desktop. E aí para fazer isso, simular essa automação toda aqui, fica praticamente inviável, ok? Outra também aqui, se a plataforma de desenvolvimento for diferente da plataforma de destino, né? Esse é um problema clássico também, né? Aquela história. Funcionou na minha máquina e quando foi para produção não está funcionando, né? Então pode não ser possível executar os testes de sistema na área de trabalho particular do desenvolvedor. Pode haver diferenças no hardware, no sistema operacional ou no software instalado. Portanto, é preciso de mais tempo para testar o sistema. Isso aqui ocorre na prática, tá? Então, não é só maravilhas aqui a história da integração contínua. Só que, obviamente, quem defende a integração contínua, ele fala que, não, então é só você não ter a plataforma diferente, né? Mantém ela atualizada igual, ou cria um servidor de homologação que seja igual à produção. Então tem estratégias para resolver isso. Nos sistemas grandes, ou naqueles cuja plataforma de execução não é a mesma da plataforma de desenvolvimento, a integração contínua costuma ser impossível, é o que eu acabei de falar, né? Nessa circunstância, a construção frequente do sistema é permitida usando um sistema de construção diária. Então a estratégia aqui, no caso, seria outra, né? Seria você ter diariamente lançamentos de versões, por exemplo, como está aqui proposto aqui no material, né? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. A organização que está desenvolvendo o sistema estabelece um horário de entrega, por exemplo, às 2 horas, dos componentes do sistema.
Se os desenvolvedores tiverem novas versões do componente que eles estão codificando, então devem entregá-las até aquele horário. Então aqui são as janelas, né? As chamadas janelas de produção. Quando você tem lá o horário específico lá para fazer o deploy. Então você tem que entregar isso até esse horário e o deploy só vai acontecer depois. Os componentes podem estar incompletos, mas deve proporcionar a funcionalidade básica que pode ser testada. Então aqui o que ele está falando? É da questão da janela. Então todo dia você tem que entregar até as 2 horas. Depois das 2 horas, o que você entregar vai ficar para a janela do próximo dia, certo? Uma nova versão do sistema é construída com base nesse componente, compilando e ligando os componentes para formar um sistema completo. Esse sistema é entregue para a equipe de teste, que executa um conjunto de testes pré-definidos. Aí, gente, volta aqui comigo. Lembra, né, que nas abordagens que a gente já estudou, na abordagem mais tradicional, quando você vai lançar um sistema mesmo para os usuários, você passaria por uma equipe de teste separada, né? Então veja, o que ele está falando aqui, né? Aqui a aula é baseada no Somerville porque a banca gosta de cobrar do Somerville. Na metodologia ágil a gente não tem essa separação de papéis. Então o que ele está querendo dizer para vocês? Um sistema de menor porte, você pode fazer integração contínua. Num sistema mais complexo, você vai ter que adotar uma estratégia um pouco diferenciada. Não vai dar para adotar aquele esqueminha ali da figura, igual eu mostrei para vocês. Você vai ter que fazer algumas adaptações. E uma dessas adaptações era talvez também ter uma equipe de teste. Então já não é uma abordagem tão ágil, ok? É isso que a gente está querendo deixar claro para você. Tem que tomar cuidado que as bancas cobram isso e misturam, né? Você já está acostumado a estar fazendo concurso, elas às vezes misturam e ficam meio, às vezes, questões bem confusas, né? Que a gente até no primeiro momento pensa lá, essa questão vai ser anulada. Depois não vai ser anulada porque a banca foi lá no autor que ele fala isso. Aí complica, né, a vida. É aquela dificuldade de quem trabalha, né? Quem trabalha normalmente não vai lá estudar a teoria para fazer o concurso. Aí ele fica sempre adotando como se faz na prática. Mas aí o que acontece? É que a banca ela vai lá nas referências clássicas. E aí tem esse tipo de problema. Então, normalmente, quem trabalha, se não parar para estudar, tem uma certa dificuldade em passar nos concursos. Isso é normal, tá bom? Volta aqui para o slide. Só essa paradinha para a gente refletir. E aí, olha só, os defeitos que foram descobertos durante o teste do sistema são documentados e devolvidos para o desenvolvedor do sistema. Eles consertam os defeitos em uma versão subsequente do componente. Então, aqui já não seria uma abordagem tão ágil, né? Uma abordagem mais clássica. E vamos ver questões agora, né? Questões aqui da FCC. A FCC gosta de perguntar aí sobre integração contínua, entrega contínua. E vamos ver aqui o foco dessa questão. Naquele padrão, né? A FCC gosta de botar casos hipotéticos, né? Então, o que ela fala aqui nessa questão? Um analista de TI, ao pesquisar sobre teste automatizado, encontrou a seguinte informação. Para escrever os testes de aceitação, podemos usar os critérios de aceitação descritos nas histórias de usuário. Estando esses testes implementados, executando e passando com sucesso, obter-se-á uma boa cobertura e garantia de que pelo menos as funcionalidades mais importantes estão de fato cobertas pelos testes. É recomendável que esses testes sejam executados por um tipo de ferramenta, como o Jenkins, Travis, Hudson, CruiseControl, etc., que fará o trabalho de executar os testes automatizados de acordo com alguma estratégia pré-definida, como todo dia, a cada modificação feita no código-fonte, etc. Aí, gente, o analista conclui que o tipo de ferramenta mencionado no texto é de... Então, olha só, o que ele está falando aí? Qual é a resposta? Pensa um pouquinho aí e tenta responder. Então, vamos ver a resposta? Está falando da integração contínua, né, gente? Então, só para você ver como é que a banca cobra. Aí ela fala de ferramenta, fala do teste de aceitação, mas está falando da integração contínua no final. Então, ó, o Jenkins é um servidor de integração contínua open source feito em Java,
Pode ser rodado de forma standalone ou com uma aplicação web dentro de um servidor web. Vantagem, ele faz builds periódicos, testes automatizados, possibilita análise de código, identifica erro mais cedo, fácil de operar e configurar, comunidade ativa, né? A comunidade do Jenkins é bem ativa. O Jenkins integra, né? Quase não sai, outras ferramentas através de plugin existentes na própria aplicação, que é a história lá do Selenium, né? Selenium. A gente vai falar do Selenium aí em outros blocos, tá? Então, tá falando de integração contínua. Quando eu falar do Selenium, eu volto nessa história aqui dos testes de aceitação, que você pode não estar lembrando, né? Mas os testes de aceitação já tá lá no nível de envolver os usuários, né? Então, uma coisa chata é fazer o usuário testar. Então, se você automatizar esses testes que o usuário faz, facilita muito. Aí vamos mostrar como, né? Como é que faz isso. E mais uma questãozinha, né? Eu trouxe essas questões assim mais didáticas, né, para você entender os conceitos. E aí vamos ver aqui mais um pouquinho aqui sobre essa história da build aqui, né? Então olha só. Supõe uma organização que está em processo adiantado de práticas ágeis de teste. Ela já tem bem consolidada a prática de criação de teste automatizado para as funcionalidades desenvolvidas e um processo de integração contínua que inclui a verificação de testes de regressão durante a construção da build. Nesse contexto, analise a afirmativa abaixo. Então, tem que entender que está nesse contexto, tá, gente? Aí você analisa os itens e diz quais estão corretos. Então, vamos lá. Mesmo que os desenvolvedores se assegurem de que todos os testes sejam executados com sucesso antes de integrar seu código, o check-in, ainda assim é possível que testes de regressão falhem quando o novo código for integrado, causando uma quebra de build, ok? O desenvolvedor responsável por esse novo código deve consertar o problema para que o build possa ser refeito, avaliando a lista de tarefas que tem a executar, a fim de definir a prioridade desse conserto ao longo do seu dia de trabalho. Então, primeiro item. Segundo, para assegurar que um build possa dar retorno imediato, é necessário que possa ser gerado em um tempo curto. Se alguns testes de regressão são muito demorados, por exemplo, script de interface, podem-se usar estratégias como ter um processo de build separado que rode os testes mais demorados, ou versões diferentes de construção completa e resumida de build, que rodariam durante a noite ou durante as horas de trabalho, respectivamente. Ok? E o terceiro, ao longo de uma iteração, né, novos testes automatizados são construídos. Todos os novos testes automatizados construídos para uma dada história devem ser incluídos na respectiva suíte de regressão. Então, gente, essa questão está perguntando aqui de teste automatizado, processo de integração contínua e a questão dos testes de regressão durante a construção do build, né? Aí você tem que marcar quais são as alternativas corretas. Então, a questão bem didática, porque é bem prática de como acontece. Aí se você até hoje não tiver entendido o que é a história do teste de regressão, eu acredito que hoje você entenda, né? Como é que eles funcionam. Então, vamos ver aqui a resposta. Dá um tempinho aí para você pensar. Então, vamos lá. Resposta letra B. Então, só o segundo item está correto, certo? Eu deixo aqui a justificativa para vocês, mas eu vou explicar aqui o que está errado no primeiro item e no terceiro, tá? A historinha que ele contou aqui tá bem legal. O problema todinho aqui é no final, ó. Ele vem aqui, ó, falando tudo certinho, ó. Mesmo que os desenvolvedores se assegurem que todos os testes sejam executados com sucesso antes de integrar seu código, check-in, ainda assim é possível que teste de regressão falhe quando o novo código for integrado. Verdade. Causando uma quebra de build. Perfeito. O desenvolvedor responsável por esse novo código deve consertar o problema para que o build possa ser refeito. Até aqui tá perfeito. Qual foi o problema aqui?
avaliando a lista de tarefas que tem a executar, a fim de definir a prioridade desse conserto ao longo do seu dia de trabalho. Gente, nas metodologias ágeis, quando acontece um problema, essa quebra, isso aqui se torna prioridade máxima. Não é para ele deixar para depois, aí tá lá o sistema com problema, né? A versão que vai para o ar com problema, e ele vai ver depois que resolve isso em outro horário. Ele tem que resolver isso logo. Então, tá aqui a justificativa aqui embaixo, né? Quebra de build possui prioridade máxima. Então, o problema aqui que ele tem que resolver tem prioridade máxima, tá? Então, a primeira tá errada por causa disso. E a terceira, né? A terceira é o seguinte, ele fala o seguinte, ó, ao longo de uma interação, novos testes automatizados são construídos. Aqui tá certo. Todos os novos testes automatizados construídos para uma dada história devem ser incluídos na respectiva suíte de regressão. Então, o erro aqui é falar que todos os novos devem ser incluídos na suíte de regressão. Não é assim que ocorre. Lembra lá quando eu comentei com vocês? Volta aqui comigo. Os testes de regressão é para verificar exatamente isso aqui. Lançou uma nova versão, aí roda lá os testes, né? Basicamente os testes unitários, para ver se nada foi quebrado, né? Se já tinha funcionalidade que estava operacional, e aí com esse incremento de código, não quebrou algo que já estava funcionando. Só que na prática é impossível você rodar teste de regressão de tudo. Então você não vai incluir nessa suíte de regressão tudo que é de teste, não vai. Porque senão vai demorar horas e horas. Por isso que a segunda opção está correta. Que ela fala de quando tem essa demora, você deixa isso rodando depois, em outro horário. Aí a letra B está correta exatamente por isso. E a letra C está errada porque fala que tudo que vai sendo construído de teste vai lá para a suíte de regressão. Não acontece dessa forma. Então é uma questão que traz a teoria para a prática, né? Isso aqui é a prática mesmo. Quem trabalha lá com integração contínua, com teste automatizado, automatização de build, é exatamente do jeito que está aqui na questão. Então, quebrou a build, né? Não foi para produção, na verdade, né? Não foi para produção porque quebrou, tinha teste e não deixou ir para produção. Mas está com a versão lá quebrada. Então, o desenvolvedor tem que resolver isso logo. Isso não fica lá para a lista de prioridade para ele ver depois. Na prática, ele tem que fazer isso logo. E o terceiro, porque você não pode acrescentar tudo, né? Na suíte de regressão. Por isso que a 1 e a 3 estão erradas. Volta aqui comigo no slide. Deu para entender? Questão difícil essa aqui, certo? Mas eu estou trazendo algumas questões mais difíceis, né? Para quando você for lá fazer o concurso, cai uma coisinha lá mais simples, aí você acerta. E às vezes a banca vem com essas questões aí cabulosas, você não vai ser pego de surpresa, certo? Então veja, a segunda está corretinho e a primeira e a terceira estão erradas. Tá bom? E aí eu deixo o gabarito, aquela dica final de continuar estudando forte, né? Chega aqui comigo e a gente encerra esse bloco sobre construção de sistemas e nessa sistemática da integração contínua com mais detalhes, né? Ferramenta que automatiza isso, né? Para que você tenha os testes. E próximos blocos a gente vai falar de algumas outras características, mas mais voltadas a ferramentas agora. Tá bom? Então agradeço a quem acompanhou, continue estudando. Quem gostou, dá lá né? Agora mudou o esqueminha lá no site, dá 5 estrelinhas lá pro professor. Beleza? Valeu e até a próxima.